internet tá... É isso, bom dia, vamos para mais uma aula de matemática, dia 31/8, 9h14 da manhã, a gente vai falar sobre relações métricas. Vamos dar uma reforçada nesse assunto muito cobrado em provas, viu? Vocês que têm o objetivo de fazer uma ITEC, meu, isso aqui é quase certeza que cai, isso aqui Pitágoras e razões trigonométricas, sempre cai nas provas da ITEC, viu? Então, razões trigonométricas a gente vai trabalhar bastante lá no quarto bimestre, tá? Então vamos lá. Né, relações métricas, né? Então a gente vai falar sobre as relações e as fórmulas que vocês vão utilizar para estar resolvendo uma situação problema, né? Então as relações métricas no triângulo retângulo relacionam as medidas entre os elementos do triângulo, né? Então cada lado, né, ele tem uma informação, ele precisa de uma informação dependendo da situação e é considerado um elemento do triângulo. Então ele tem vários elementos, né? As relações métricas no triângulo retângulo são expressões matemáticas que relacionam as medidas de alguns elementos do triângulo retângulo. Dentre esses elementos, né, destacam-se a hipotenusa e os catetos. Então assim, ó, triângulo retângulo, né, vocês vão sempre trabalhar com a questão da hipotenusa e os catetos, né? Que são os três lados aí desse triângulo. Lembrando que a hipotenusa é o maior lado do triângulo, tá? A altura relativa à hipotenusa e as projeções dos catetos sobre a hipotenusa dos triângulos retângulos, né? Então, assim, ó, elementos de um triângulo retângulo. Então, vamos falar disso aqui de novo, né? Vamos abordar esse tema novamente. Então, aqui, ó, gente, ó, né, no triângulo retângulo, se a gente pegar e rotacionar ele para essa direção, né, ele vai ficar nessa posição aqui, ó, né? É como se a gente desse um giro né, uma viradinha para a direita aí. E aqui a gente vai ter o quê? O nosso ângulo reto, né? Que é o ângulo de 90 graus. Tá? E o que está do lado oposto aqui, ó, que é o maior lado do triângulo, é a hipotenusa. Deixa eu ver quem acessou. Cauã Gabriel. Fala, Cauã. Beleza? Vamos lá. E aí os outros dois lados aqui, né, são os nossos catetos, tá? Catetos. Né? Então são os elementos aí que compõem o triângulo retângulo, né? Observe a imagem acima, né? Nela podemos ver um polígono de três lados, né? Em que um de seus ângulos internos, né, é conhecido e mede 90 graus, aqui, ó. Então, sempre que eu tiver um ângulo reto, gente, já a primeira coisa que tem que vir na cabeça, né, é o valor desse ângulo, né, que ele mede 90 graus. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ele tem que equivaler a 180 graus, tá? Pode ser que aqui seja 90, aqui 45, pode acontecer, mas tem casos que não necessariamente aqui né, é 45. Mas eu sei que a soma dos ângulos internos, elas têm que ser 180 graus. Isso é uma informação muito importante, né? E que o meu ângulo reto, ele tem que ter um valor de 90 graus, o meu ângulo reto, tá? E o que está colocado ao lado contrário desse ângulo, né? A minha informação que eu tenho é que o que está do lado contrário ao ângulo de 90 graus é minha hipotenusa, né? E os dois lados que estão colados aqui, ó, que são adjacentes, né? Lá em trigonometria a gente vai falar sobre adjacência bastante, tá? O que significa adjacência? Vizinhança. Meu vizinho aqui, ó. Então, o vizinho do ângulo de 90 graus aqui, ó, os dois vizinhos aqui, ó, né? Que compartilham essas duas retas aqui, ó, são os catetos, tá? Beleza? Nesse sentido aqui, né? Eu tô dizendo que
esses dois caras aqui, né, os meus vizinhos aqui são os meus catetos, e o que está do lado contrário do ângulo de 90 graus vai ser sempre a hipotenusa, né, que é o que ele colocou aqui embaixo, até nessa figura aqui, ó, né, eu tenho aqui o meu ângulo de 90 graus, ó, e é o que está colocado aqui do lado contrário, né, é minha hipotenusa representada pela letra A aqui, ó, tá? Então, se eu chegar assim, ó, o que está do lado oposto ao ângulo de 90 graus? Poxa, é hipotenusa. Isso são informações, gente, que você já tem que bater o olho e já, né, tem em mente, tá? Que tem que estar no sangue isso, né? Poxa, o que está do lado contrário do ângulo de 90 graus é minha hipotenusa, né? Então é importante vocês saberem isso de bate pronto, porque vai ajudar e vai auxiliar vocês a resolverem um probleminha um pouco mais rápido, né? Então aqui, ó, ele deu a informação, né? Ele informou aqui, ó, que eu tenho a hipotenusa aqui, ó. Hipotenusa, né? Que está representada aqui pela letra A, né? E aí eu tenho aqui o meu primeiro cateto B e o cateto C, tá? E aqui, ó, quando eu traço uma linha aqui, ó, eu formo ângulos de 90 graus aqui, ó, né? Dos dois lados aqui, tá? Então aqui, ó, os outros dois lados menores do triângulo retângulo, né, representados pelas letras C e B, são os conhecidos como catetos. Então eu tenho os catetos aqui, ó, né? Esses lados são perpendiculares entre si, né? Por isso podemos dizer que eles formam o ângulo de 90 graus, né? Então esses dois, né, lados aqui, esses dois catetos, eles formam o ângulo de 90 graus, tá? E aí a gente vai avançando aí para vocês entenderem um pouco melhor, né? Então a altura é relativa à hipotenusa, né? Então eu tenho a hipotenusa e essa altura aqui, ó, é relativa à minha hipotenusa, que é o A aqui, ó, né? Que é a minha hipotenusa, tá? Hipotenusa. Né? Então aqui, ó, o segmento pontilhado apresentado na imagem ao lado, né, acima não, ao lado, né, representa a altura H do triângulo retângulo quando a hipotenusa é considerada a base, a sua base, né? Então aqui, ó, ela é considerada a base desse triângulo aqui nesse momento aqui, porque ele está exposto dessa forma aqui, né? É esse o layout que eu tenho do triângulo aqui retângulo, nesse momento, né? Reparem que esse segmento é perpendicular à hipotenusa, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus com ela, né? Então, quando eu desço aqui, ó, um pontilhado, né? Ele me forma um ângulo de 90 graus, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Então, aqui, ó. A projeção, né? As projeções aqui dos catetos sobre a hipotenusa, né? Então, aqui, ó, eu tenho o meu cateto B e o meu cateto C, tá? A projeção é a imagem, né? Como se eu acendesse uma lâmpada aqui, ó, que ele fez aqui, ó, projetando para baixo. E aqui projetando para baixo também, né? Então, aqui eu tenho a minha hipotenusa. A projeção do cateto C, né? Me dá o M e a projeção do cateto B me dá o N, tá? Então, ó, eu acendo a luz aqui, ele projeta uma imagem para baixo aqui, que vai ser, né, esse espaço aqui, que ele é representado pela letra M. O H aqui, ele representa uma altura, tá? E do outro lado aqui, ó, a projeção do N, né, do B é o N. A projeção do B é o N, né? Então, quando eu faço essa projeção, né, eu tenho que lembrar também que quando eu traçar essa linha pontilhada aqui, ó, vai me formar aqui dois ângulos aqui, ó. Não só de um lado como do outro, ó, dois ângulos de 90 graus. Aí nesse momento, gente, é importante destacar, né, que vocês vão formar aqui, ó, três triângulos, né? Eu tenho o triângulo maior e tenho dois triângulos menores aqui, ó. Tá? Vamos para o próximo slide. Então aqui, ó. Se uma luz, né, incidisse de cima sobre o cateto C, né? Ó, cateto C. O que que ele fez aqui, ó? Ele rotacionou os triângulos, né? Esse aqui estava desse lado aqui, rotacionou para cá, ó. Deu um giro para cá. E a mesma coisa aconteceu com... Não, esse aqui foi diferente a rotação dele,
tá? Essa aqui ele faz, né? Não, rotaciona do mesmo jeito. Aliás, esse nem rotacionou, né? Esse aqui está na mesma posição, desculpa. Aqui nós temos o triângulo menor, o triângulo médio e o triângulo maior, né? Então aqui, ó, ele tem o A, né? Ó, que é da hipotenusa lá, né? A, B e C, né? Esse C aqui, ó, quando eu tenho o triângulo maior aqui, ó, né? Vamos fazer ele aqui mais ou menos, só para vocês entenderem. Vamos supor que esse aqui fosse o triângulo maior, tá? Né? Então, tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Né? Então, eu tenho o A aqui da hipotenusa, tenho o Bzinho e o C, né? Quando eu acendo a luz, eu projeto para cá, que me dá a minha primeira, né, projeção aqui, ó, o M e o N, né? Esse A aqui, ó, ele representa toda essa extensão aqui, né, que é a minha hipotenusa do triângulo maior, tá? Então, aqui, ó, quando eu pego aqui, né, eu tenho um H aqui que eu posso, né, denominar como altura aqui, tá? Então, aqui, esse triângulo menor aqui, ó, ele colocou A, B e C aqui, tá? Ele só colocou algumas letras só para diferenciar os lados do triângulo aqui. A mesma coisa foi o que ele fez aqui, ó. A, B e C, D, E e F, G, H, I. Né? Ele deu uma sequência aqui para colocar letras diferenciadas em cada lado de cada triângulo aqui. Beleza? E esse aqui é o triângulo maior, e ele desmembrou em três, né? Ele disse que é o triângulo maior aqui, ó, o original, né? Só que ele está rotacionado aqui, que é esse todo aqui, né? Esse triângulo médio é esse aqui, ó, né? Aí lembrando que tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus aqui, e um ângulo aqui de 90 graus aqui. Esse outro é o menorzinho aqui, tá? Então, por que eles são triângulos semelhantes, né? Eles compartilham ângulos iguais, né? Com medidas iguais. Né? Ele tem ângulos de 90 graus aqui, ó. Tá vendo? E quando ele rotacionou, né? Aí ele colocou aqui, ó, que esse ângulo aqui é igual a esse, tá? Por isso que tá um risquinho aqui e dois risquinhos, ó. Esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. E esse aqui, ó, são ângulos iguais. E aqui tem um ângulo de 90 graus também, que são ângulos iguais. Por isso que eles são considerados triângulos, né, retângulos semelhantes, né? Porque eles têm valores de ângulos iguais, tá? Vamos para o próximo slide. Então aqui, ó. Dois ou mais triângulos são considerados semelhantes quando seus ângulos correspondentes são congruentes e os lados homólogos são proporcionais. Então, ele tem uma proporcionalidade, né, igual. Então, eles têm, o que eles têm em comum? Eles têm ângulos de 90 graus e a gente sabe que sempre a somatória dos ângulos internos de qualquer triângulo, ele tem que dar 180 graus, tá? Não pode dar um valor diferente disso aqui, né? Então, reparem na imagem acima, né, que é a imagem anterior, que os lados dos três triângulos retângulos são proporcionais, né? E que os três ângulos internos de cada um deles possuem o mesmo valor de 90 graus. Então, os três, eles compartilham de um ângulo de 90 graus, né? Linha e duas linhas também, ó, tá vendo? Então, a somatória de linha e duas linhas tem que ser equivalente, né? Aquelas duas somatórias lá, a 90 graus, que aí você somando ao ângulo reto, você vai ter um total de 180 graus, que é a soma total dos ângulos internos de um triângulo, tá? Então, assim, considerando que a soma dos ângulos internos de todo triângulo é igual a 180 graus, é fato que os outros dois ângulos internos do triângulo retângulo, que são agudos, devem somar juntos outros 90 graus, tá? Então, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Então, você tem um triângulo retângulo aqui, ó, qualquer, por exemplo, né? E aí a gente sabe que aqui é 90 graus, tá? E aqui, ó, a soma desses dois ângulos aqui, né? Quando eu somo esses dois ângulos aqui, ele tem que me gerar um valor de 90 graus também, tá?
Não necessariamente nessa proporção aqui, 45, 45, porque pode acontecer, por exemplo, ó, de eu pegar um triângulo, por exemplo, assim, ó, mais ou menos assim, ó. Quer ver uma coisa? Ó, esse ângulo aqui ele é mais aberto, esse já é mais fechado, tá? Aí eu diria que esse é o ângulo uma linha e esse duas linhas. Aqui é o ângulo reto, né? Ele dá 90 graus. Mas aqui eu posso ter um ângulo, por exemplo, de 60, né? Então, se aqui é 90 com 60, quanto que dá isso aqui, ó? É 150 graus. Para 180, aqui deveria dar mais ou menos uns 30 graus, tá? Então, eu sei que uma coisa é fato. A soma dos ângulos internos de um triângulo ele tem que equivaler a 180 graus, tá? Sempre. Né? Não pode dar algo diferente disso, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. É, Em um triângulo retângulo, os ângulos agudos são sempre complementares, né? Então, o que ele quis dizer com isso? Então, eu tenho lá o ângulo de 90 graus, né? Então, esses dois ângulos aqui, ó, ele tem que complementar esse ângulo aqui, né? Para me gerar um valor de 180 graus. Né? Essa é a informação que ele deu aqui. Pensando nesses conceitos, nós vamos voltar ao nosso triângulo retângulo inicial e dividi-lo em três triângulos retângulos diferentes, né? Que é o que a gente consegue imaginar ali, olhando aquela imagem, né? O que vem em mente são três triângulos, né? O triângulo maior, de lados ABC, o triângulo da esquerda, né? Que é o triângulo menor, né? De lado CM e H, e o triângulo da direita, né? De lados BHN, né? Então aqui, ó, por exemplo, a minha letra M, quem que é a minha letra M? A minha letra M é a projeção, né, da minha letra C, porque quando eu pego aqui, ó, né, ele tá mais ou menos assim, ó, aquele triângulo. Ele é mais ou menos isso, ó. Deixa eu apagar aqui. Ele é mais ou menos isso aqui, ó, né? Então, esse aqui é o meu H, tá? Que é a altura. Né? Que é uma altura compartilhada pelos dois triângulos, pelo menor e o médio. Né? Então eu tenho aqui ó, meu ângulo de 90 graus, eu tenho a letra C. E a letra C, se eu acender uma luzinha aqui em cima, aqui, ó, ele vai me dar a primeira projeção aqui, ó, da letra M. Tá? Então por isso que está aqui, ó, C, M e H, ó, tá vendo? E a mesma coisa acontece com o outro lado dele, né? O outro lado dele aqui, ó, vou colocar ele separado agora aqui, ó, né? Que é o triângulo um pouquinho maior, ó. Então ele tem aqui, ó, né, o ângulo de 90 graus, né, que é compartilhado aqui à mesma altura, ó, né? Eu tenho aqui a letra B, né? Quando eu projeto aqui para baixo, né, a minha projeção N está aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, B, né, HN, ó, BHN, tá? E o geralzão dele também, ó. Não posso esquecer do triângulo, né? Ele, sem eu separá-lo em três partes aqui, ó, né? Aí eu tenho meu triângulo aqui, ó, maior, né? Ó, o triângulo maior, que é o A, B e o C, tá? Então tem o A aqui, ó, B e o C, tá? Tem um ângulo de 90 graus e, ó, e aí quando eu projeto a hipotenusa, né, para baixo aqui me dá essa letra A. A letra A é toda essa extensão aqui do triângulo, ó, né? É a minha letra A, tá? Tá claro até aí por enquanto, pessoal? Alguma dúvida? Aham. Não. Então vamos lá. Né? Então foi o que eu acabei de fazer, ó, na imagem anterior ali, ó, tá vendo? O meu triângulo maior, né? E aí eu separei eles em três pedaços aqui, ó. O maior aqui, ó, o pequeno, né? Da esquerda e o da direita aqui, ó. Tá? Vamos lá.
Então, aqui, ó, observe o triângulo de lados ABC, né? Podemos dizer, por exemplo, que o ângulo formado entre os lados A e C é valor de linha, né? Então, aqui, ó, A e C, aqui, ó. Linha é aqui, ó, um risco só, linha, tá? E que o ângulo formado entre os lados B e A, ó, é o valor de duas linhas. Tá vendo? Então, aqui, ó, o B e A, né? Ele compartilha aqui, ó, o B e o H, ó, duas linhas. E depois aqui em cima aqui, ó, né? Eu não sei, tá? Por quê? Esse ângulo aqui, ó, que eu não sei, ele é complemento desse outro aqui, ó, que eu não sei também. Eles dividiram em dois, entendeu? Esse ângulo de 90 graus aqui, ó, ele separou em dois pedaços, mas ele é considerado uma linha aqui, ó, tá? E esse aqui, ó, por exemplo, ó, o AC é o mesmo do CM. Por quê? Quando eu separei aqui, ó, que eu dividi aqui, ó, eu tracei a linha aqui e dividi, certo? Então ele compartilha do mesmo ângulo, né? Ele é o mesmo ângulo do triângulo maior aqui, ó. Porque ele separou aqui, então esse ângulo continuou com o mesmo valor, tá? Então o que que eles têm em comum? Eles têm dois ângulos aqui, ó, que é o de 90 graus, né? Ele não formou o ângulo de 90 graus aqui, ó. Em relação ao triângulo grande, ó, o triângulo grande tem um ângulo de 90 graus. E esse valor desse ângulo aqui, ó, é o mesmo, não alterou nada aqui. A mesma coisa no triângulo médio, ó. Tá vendo? Duas linhas aqui, ó, não alterou nada. Porém, eu não sei o valor desses ângulos aqui, tá? Por quê? Eu desmembrei esse triângulo, né? Por isso que ele está um ponto de interrogação aqui. Ele é uma linha? É uma linha. Porém, ele não sabe o valor aqui desses dois ângulos, tá? E a gente pode perceber o seguinte aqui, ó, que, né? Que a medida que ele é complemento desse aqui, ó, é o que a gente já tem em mente, ó, né? Ele complementa esse, um complementa o outro, né? Que tem que gerar um valor de 90 graus, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Em qual será o valor dos demais ângulos, dos demais ângulos, pessoal? Tá? Se em um triângulo retângulo, os ângulos agudos são sempre complementares, né? Um complementa o outro. Podemos afirmar com toda certeza que no triângulo da esquerda, né, o ângulo formado entre os lados C e H, né, C e H, ó, o lado C e H forma esse ângulo aqui, ó. Também vale duas linhas, né? Então ele está fazendo uma afirmação. Enquanto isso, no triângulo da direita, o ângulo formado entre os lados B e H, né, também vale linha, tá? B e H vale linha. Né? Então são algumas afirmações que ele fez. Por que ele fez essa afirmação? Porque uma coisa ele tem certeza, né? Esse ângulo aqui, quando eu separei os triângulos, ele não mexeu, né? Então, se esse aqui é uma linha, eu determinei que é uma linha, esse aqui é uma linha também, ó. Não vai mudar em nada. Logo, esse ângulo desconhecido aqui, ó, né? Porque eu separei, né? Assim como esse daqui, ó, porque eu separei, ele é duas linhas? É duas linhas, porém eu não sei o valor dele, tá? Mas com certeza é o duas linhas, porque eu já sei que esse aqui é o meu ângulo reto, né? Que o ângulo reto ele tem um valor de 90 graus, né? Esse ângulo aqui, quando separou, não alterou nada, porque ele não dividiu em momento nenhum, né? Ele é uma linha, sei o valor, assim como esse, ó. Tá? Professor, o que a gente não sabe é o HB aí, não é? Oi? O que a gente não sabe ainda é o HB, não é? Porque foi HB. ele que dividiu. Isso, é o que é sempre que dividiu que não sabe.
Embora a gente não esteja trabalhando com ângulo agora, né? Mas eu só estou passando essas informações porque, como está aqui no conteúdo, é importante vocês saberem. Então, assim, ó, a partir de toda essa análise, né, é possível concluir que os três triângulos formados são semelhantes, né? Porque eles compartilham do mesmo ângulo, né? Essa característica nos permite encontrar uma série de proporções, né, entre as medidas dos elementos A, B, C, né, M, N e H. São as relações métricas no triângulo retângulo. Então, a partir dessas informações, né, que a gente começa a trabalhar a questão das relações métricas, né. Então, aqui, ó, vamos lá. Nós temos uma primeira informação aqui, ó. A vezes H igual a B vezes C, tá? Ô, Essas são... professor. Oi. Ó, nessa parte de dividir o triângulo, eu não tô com dúvida. Eu tô na parte assim, vamos supor, que coloca lá no lugar do B o número 16, igual foi a outra atividade. Então, Aí eu já tenho dúvida. Então, é aí que entra a jogada que vocês precisam, né, pegar o triângulo e separar as letras. Primeira coisa, identificar as letras. Entendeu? E aí, identificando as letras, vocês vão saber os valores que vocês têm, né? Para depois saber qual dessas quatro fórmulas aqui, né, vocês vão usar. Como também vocês podem usar também essa daqui, ó, hipotenusa, né, ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Tá? Beleza? Então vamos para o próximo aqui, ó. Vamos ver. Vamos lá. Aqui, ó. Essas são as quatro, né, das principais relações métricas no triângulo retângulo. Nos próximos itens vocês conferem a origem de cada uma dessas relações, né? Então aqui, ó. Primeiro, o produto entre a hipotenusa A e a altura relativa à hipotenusa H, né, é exatamente igual à soma no produto entre os catetos B e C. Então vamos lá. O que quis dizer com isso? Ó? A. Primeira coisa, o que é um produto, gente? Vocês lembram? Ó. Todas as vezes que eu envolvo um cálculo de multiplicação, quando fala produto é multiplicação, tá? Tenta lembrar disso que é importante. Beleza? Então aqui, ó. Eu tenho meu A. Eu tenho meu C. O que eles têm em comum, gente, olhando a letra A e a letra C? Vamos ver se alguém sabe responder. Que os dois estão marcando o mesmo. É a hipotenusa, não é? Isso, os dois são a hipotenusa. Exatamente isso. Né? E aí eu tenho aqui, ó, o meu B e o meu H aqui. E o que eles são no triângulo? Eles são a hipotenusa, não é? Não, o B e o Não. H. Ó. O B e o H. Ah, são os catetos, não é? São catetos. Mas ele representa o que aqui? Representa a altura, gente, do triângulo aqui, ó. Tá? É a altura do triângulo, ó. Tá bom? Tem que lembrar disso aqui, ó. Então aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó, eu tenho que fazer a famosa regrinha de 3, ó. Multiplicar em cruz aqui, ó. A vezes H igual a B vezes C. Tá? Então vamos lá. Aqui, ó. O quadrado da altura relativa à hipotenusa H é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa M e N. Então aqui, ó, essa é uma fórmula. Na realidade, é uma explicação de como chegaram na fórmula, entendeu? Essas são as fórmulas, ó. Na realidade, são essas fórmulas que vocês vão usar, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Ali é uma explicação de como eles chegaram nas fórmulas.
tá? Para conseguir resolver essa situação problema. Então, aqui, ó. H, né? Sobre N, ó, H sobre N. São mesmo, ó, os lados que são homólogos, né? Que são iguais, ó. É o mesmo lado do triângulo aqui, ó. Aqui representa a altura, aqui representa a altura também, tá? Então, aqui, ó. Desculpa, recapitulando. Aqui ele está no ângulo duas linhas, aqui ele está no ângulo duas linhas, é isso, tá? Então são os lados homólogos aqui. Aí o que acontece, né? Vai ficar um sobre o outro, ó. H sobre o N igual a M sobre o H, tá? Porque o que o M compartilha aqui, ó? Ele compartilha aqui, ó, uma linha com ângulo de 90 graus. O que o H compartilha aqui, ó? Ângulo uma linha com ângulo de 90 graus. Por isso que são os mesmos lados aqui, ó. Tem uma referência de igualdade, de semelhança aqui, nesses lados. Tá? E aí, quando tem a semelhança de lados aqui, ó, nos triângulos, né? Por isso que fica essas razões montadas aqui, ó. Que são os mesmos, né? Os mesmos lados aqui, ó. Um sobre o outro. Tá? E aí o que acontece? Quando a gente multiplicar em cruz, né? Por exemplo, aqui, ó, H vezes H, né? H vezes H, né? É igual a H ao quadrado. Tá? Mantém a base, né? E soma os expoentes aqui, ó. Né? Quando eu tenho um, aqui quando não tem nada é 1, né? Somando, por isso que dá 2 ao quadrado aqui, ó. Ou H ao quadrado aqui. É igual a M vezes N, ó. Aí eu tenho que fazer essa multiplicação. Tá? Vamos lá para o próximo. A mesma coisa aqui, ó. Ó, o terceiro e o quarto. Ó, o quadrado da medida de um cateto é sempre igual ao produto entre a sua projeção sobre a hipotenusa e a própria hipotenusa. Né? Então vamos lá. Eu peguei aqui, ó. Hipotenusa, hipotenusa, ó. Um sobre o outro. Tá? Igual. Olha aqui, ó. Eu compartilho aqui o quê? Ângulo de 90 graus, uma linha. Ângulo de 90 graus, uma linha. Então, C sobre o N. Né? Então, C vezes C, né? C vezes C, né? Lembrando que aqui no expoente eu tenho 1, né? Mantém a base e somos expoentes. C ao quadrado. Igual a M vezes A. Tá? Então, por isso que eu tenho essa fórmula aqui. Isso aqui, gente, nada mais é o quê? Uma forma de vocês chegarem na fórmula, tá? Por exemplo, eu não lembro como é que faz a fórmula. Nossa, eu não lembro da fórmula. Aí tem um probleminha lá, né? Pode acontecer, né? De vocês terem um probleminha lá e não saber a fórmula, né? O que eu vou fazer? Pô, vou identificar meu triângulo, né? Então, que está ao lado contrário é a minha hipotenusa representada pela letra A. Então, logo eu tenho B e eu tenho C. Beleza. Poxa, tem o H aqui que representa essa altura. Beleza. A projeção do C é o M. Beleza. A projeção do B é o N. Beleza. Identifiquei todos os lados do triângulo, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, ele representa o ângulo do triângulo pequeno e do triângulo total. Assim como esse aqui, ó. E aí, logo, o que eu faço? Duas linhas aqui, duas linhas aqui. Aí, a partir daí, eu começo a montar as fórmulas. Entenderam a jogada da coisa, gente? Isso aqui é para vocês chegarem nas fórmulas, né? As fórmulas que vocês vão usar, na realidade, são essas, tá? Ele deu, no caso aqui nesse conteúdo, ele deu uma explicação de como chegar nas fórmulas, tá? Então, aqui, ó, né? Eu tenho A sobre C, por quê? Ah, porque o A aqui é minha hipotenusa, aqui é minha hipotenusa, né? Ô, Oi. professor, quando, assim, para chegar nessas fórmulas assim,
quando tem as letras, pra mim é fácil, eu consigo fazer. Agora, quando começa a colocar número, aí eu já me confundo tudo, eu já me Então, perco. mas aí é por isso que a jogada, né? A sacada aí da resolução é vocês primeiro identificar os lados do triângulo aí. Vão lá e coloca, identifica tudo, coloca os nomes. Colocou os nomes, aí você já sabe quem é quem, né? Então aqui, ó, eu sei que quem que é meu A de baixo aqui, ó? É toda essa extensão aqui, certo? É o meu A, que é a minha hipotenusa, tá? E aí eu tenho minhas projeções, ó. Essa projeção é esse pedaço, né? E essa outra projeção aqui, que é o M, é esse pedaço aqui. Tá? E aí a mesma coisa aqui nesse segundo caso aqui, nesse quarto caso aqui, ó, né? Eu tenho o meu A aqui, ó, né? Que é a minha hipotenusa, ó, o lado contrário do ângulo de 90 graus, e eu tenho o meu B aqui, ó, que é o lado contrário do ângulo de 90 graus aqui, ó. Então fica A sobre B igual, né? AB, né? Sobre o N, né? O B aqui, ó, ângulo de 90 graus, duas linhas, ângulo de 90 graus, duas linhas, B sobre o N. Tá? Então, quando eu faço a multiplicação e cruzo aqui, eu chego na fórmula, consigo identificar minha fórmula. B vezes B, né? Lembrando que aqui no caso somos expoentes, mantém a base, somos expoentes. Tá? Então aqui não tem nada é 1, não tem nada é 1, B ao quadrado. Né? E aí, ó, B ao quadrado, A vezes N ou N vezes A, tanto faz aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. N vezes o A, tá? Aí eu tenho essa fórmula aqui. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Ó, ele me deu aqui, ó, o triângulo geral, certo? Quem que é o Z aqui? O A O A, seria representado pelo né? Quem que é o 2 aqui? o M. O M, porque aqui, ó, vamos lá, de novo. Se aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. A projeção do C é o M, a projeção do B é o N, tá? E o meu Y aqui nada mais é do que o meu H, tá? Então vamos lá. Ó, encontre o valor de X, né? E do Y. Quem que é o X aqui? No triângulo retângulo. Legal que. Ah, não. É, de X, Y e Z. Ó. Legal. Cadê o X daqui? Bacana, né? Legal pra caramba esse cara foi. Mas beleza, vamos lá. Vamos procurar o que a gente tem aí, né? O Z, né? E o Y, né? Então aqui, ó, se a gente voltar nas fórmulas lá, a gente tem o valor do M? Tem. A gente tem o valor do N? Tem. Quem que a gente não tem? A gente não O tem o valor H e o A. H e o K. A. E o C? Olha a outra fórmula aqui. Ó, a gente não tem nem valor de A, nem valor de H. Tá vendo? A gente tem o valor do M e do N? Uhum. Olha aqui, ó. A gente já consegue achar o H, tá vendo aqui, ó? Ó, a gente tem o M e o N. A gente precisa achar o valor do H, não precisa? Já consegue, vamos lá. Olha a fórmula, H ao quadrado igual a MN. Vamos lá. Olha lá. H ao quadrado, ó, a gente não tem. Igual a M vezes o N. Tá vendo? Quanto que vale o M? 2. Quanto que vale o N? 8. Alguém acessou aí agora.
Ou não? Não tá aqui. Vou voltar lá. Então, aqui a gente já consegue resolver, ó. Vamos fazer a multiplicação primeiro. 2 vezes 8, 16, né? Agora eu preciso isolar o meu H, né? Esse 2 aqui, ó, ele está em potência, ele vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Tá? H é igual a raiz quadrada de 16, 4, não é isso? Então aqui, ó, o meu Y aqui, né, ele colocou Y, mas quem que é o Y aqui? É o H, certo? Eu achei o valor do Y, né? Achei o valor do Y. Agora, se eu quisesse achar o valor do B aqui, ó, por exemplo, consigo? Sim ou não? Ah, outra coisa, gente, olha que interessante. O A aqui tá fácil também, não tá? O Z aqui. É só eu somar aqui, ó. 2 mais 8, É, tá vendo? O valor do meu Z aqui também já achei, ó. Já achei o Y, já achei o Z. Entendeu? Só somei aqui, ó. Esse tá... Ô, professor, então, vamos supor, quando tiver um número elevado à potência, vai o H. Sempre que tiver, vai ser vezes, aí depois do resultado vai passar a raiz quadrada, e Isso. o A sempre somando ou diminuindo. tem que isolar a letra. Tem que isolar a letra. Agora, se eu não tivesse aqui, ó, aí já é outra questão. Vamos supor que aqui fosse um X aqui, ó, para eu resolver, né? Aí já era outra questão. Mas, ó, só que aqui é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos olhar para o triângulo inteiro. Vamos achar esse C aqui, ó. Desculpa, vamos achar esse B aqui, ó. O que que eu tenho? Ó, eu tenho 4 e eu tenho 8. Consigo achar o B? Consigo. Quem que é o B aqui? Se eu jogar um ângulo de 90 graus aqui, ó, é minha hipotenusa. Temos. Então vai ficar B ao quadrado Aí igual é a o de normalzinho que a gente usava já. 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? B ao quadrado igual 8 vezes 8, 64. 4 vezes 4, 16. Agora eu vou somar aqui, ó. 64 mais 16, 10, sobe 1, 8. Achei 80. Certo? B é igual a raiz de 80. A raiz de 80, o que que eu tenho que fazer, gente? A forma mais prática para mim resolver isso aqui é fatorando. Dividido por 2, 40. Dividido por 2 dá 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Ô, professor, Ou aí eu já não também, ó. entendi. Aí eu tenho que usar malandragem também, ó. Vamos lá. Já coloco o 5 aqui, ó. Que dá 5. Opa. Dá Não, vai 2, dar, né? vai dar na mesma aqui, não tem jeito. Eu posso tentar fazer, tentar dar esses gatos aqui também, entendeu? Aqui dá 5, dá 1. Então aqui eu vou ter o quê, ó? B é igual, né? 2 ao quadrado, Liga o microfone aí, ô Renan. 2 ao quadrado, vezes 5. Esses dois aqui, ó, né? Como eu tô falando de raiz, né? Ele cancela a raiz. Então ele sai fora da raiz. Aí vai ficar aqui, ó. B é igual a 2 vezes 2, raiz de 5. 2 vezes 2, 4 raiz de 5. Então, aquele valor lá, ó, esse valor aqui, ó, né, é igual a 4 raiz de 5. Tá? Consigo achar esse outro aqui? Consigo achar esse outro aqui também. Né? Como é que eu faço para achar esse outro? Vamos lá.
que eu tenho? Aí eu tenho que olhar, eu tenho que sempre observar, né, os valores que eu já tenho e ver o que me auxilia para eu conseguir resolver esse problema, né? Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Para eu achar esse C aqui, ó, eu tenho 2 aqui, ó, não tenho? Né? Eu tenho 2, né? E eu tenho 4 aqui. Uso Pitágoras também. Quem que é o C aqui em relação ao triângulo? Né? É minha hipotenusa. Então vai ficar aqui, ó, C ao quadrado, né? Igual 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. C ao quadrado igual 4 mais 16. C ao quadrado é igual a 20. Né? Aí eu tenho que achar, né, o valor aproximado da raiz de 20. Vou lá e fatoro o valor, né? Dá 2 dá 10, 2 dá 5, 5 dá 1. Então vai ficar aqui, ó, C é igual a aí o 2 ele sai da raiz, né? Ó, esse valor aqui é 2 raiz de 5, tá? Achei todos os valores aí, né? Achei. Vocês entenderam, gente? Aham. Ou ficou dúvida ainda? Não, pelo menos nesse aqui tá fácil. Então, todos é a mesma coisa. Ó, a dica que eu dou: identifica os lados do triângulo. Entendeu? Aí vocês vão lá na fórmula e vão olhar o que vocês têm de valor e o que o enunciado do problema está te pedindo. Ô, professor, a Oi. única coisa ainda que eu tô com um pouco de dúvida, certo? Hum. Você fez a H, mas por que depois da H é C elevado a 2 e depois 2 elevado a raiz lá em cima? Aqui, ó, eu usei Pitágoras aqui. Entendeu? Eu tenho que ver o que eu tenho, né? O primeiro caso aqui, ó, eu tive que usar relações métricas, certo? Para achar o valor do H aqui, correto? E aí, Correto. e aí depois eu usei tudo Pitágoras aqui, ó, né? Essa fórmula aqui, ó, né? Essa fórmula aqui, ó, por exemplo, ó, né? Melhor, essa aqui não é Pitágoras ainda não, essa aqui é relações métricas, tá? Desculpa. Porque aqui, ó, é a altura aqui ao quadrado, né? Igual ao produto das projeções, né? O produto das projeções é m vezes o n, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. M vezes o n. H ao quadrado igual a m vezes o n. Então, esse daqui é uma fórmula de... Toda vez que a gente for fazer aí nessa parte do C aí, igual que você fez, o número maior vai ser dividido pela metade para ficar igual 4 elevado a 2? O número maior dividido pela metade. É, o 8 aí. Aí Tá. chegou O na parte. 4, o 4 ao quadrado. É isso aí. Entendeu? Não Toda vez. necessariamente, viu? Isso aqui, ó, tem que tomar cuidado. Isso aqui deu 4 aqui, ó. Esse 4 que você tá falando aqui, esse resultado aqui, foi uma coincidência de ter dado a metade desse valor aqui, ó. É, então. Tem que tomar cuidado com isso, porque não necessariamente, né, vai ser a metade, tá? Por exemplo, essa altura aqui, ó, é a mesma dessa, não é? Deu seu outro menor? É. E é o dobro aqui, ó, não é a metade. Por isso tem que tomar cuidado. Beleza? Beleza. Tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes você bate o olho, é o dobro daquele valor, mas não é o dobro. Isso aqui foi uma coincidência, tá? Tranquilo? Então, assim, ó, o primeiro, para mim achar o primeiro valor, eu trabalhei com uma das relações métricas, tá? Que diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, que foi o que eu fiz aqui, ó. Né? O produto das projeções, né? H ao quadrado igual a
né? Eu achei esse valorzinho aqui. O meu A aqui, ó, no caso, né, que ele está representado pela letra Z aqui, ó, ele estava fácil. Por quê? Eu já tinha os dois valores, eu só somei só. Não precisei fazer nada, entendeu? Então, assim, a questão da observação ela é muito importante, tá? Para vocês resolverem o problema. Né? Agora, e se eu não tivesse, ó, por exemplo, eu tenho esses dois valores aqui, ó, tenho esse, né, e tenho esse aqui, eu não tenho esse. Consigo resolver por quê? Por Pitágoras, tá? Como é que ficaria na fórmula? Né, ficaria aqui, ó, 2 raiz de 5 ao quadrado igual, né, a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Aí eu vou jogar aqui o 4 para cá, ó, né, ficaria assim, mais ou menos. Menos 4 ao quadrado. Ou resolvo primeiro aqui, ó, as potências, e depois eu inverto o lado, né? Posso fazer isso. Posso tirar o número da raiz? Posso, que foi o que o cara fez aqui, ó. Tá vendo? Aí vai dar um valor aproximado, 4,47, né? Isso aqui é valor aproximado. Aproximadamente 4,47. Só que isso vai depender do quê? Eu preciso saber o que o problema está me pedindo, sempre, tá? Ler o enunciado do problema lá e chegar numa resolução. Então, ó, se eu multiplicar aqui, ó, 4,47 vezes 4,47. 7 vezes 7, 49. 4 vezes 7, 28. 32. 4 vezes 7, 28. 31. Vai ficar apertado aqui. 4 vezes 7, 28. Sobe 2. 4 vezes 4, 16, 18. Sobe 1. 4 vezes 4, 16, 17. 3, 1, 2, 9, 8, 8, 1, 7. Vamos lá. Aqui é a mesma coisa, né? 8, 8, 1, 7. Dá 9, dá 10, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 8, 16, 17, 18, 19, 20, dá 10. Um número enorme. 100.809. Então aqui, ó, 100 mil. Ah, pera aí, calma aí, não é 100 mil não. Olha eu cometendo um erro grave. Esquece da É vírgulazinha. exatamente, ó, 1, 2, 3, 4. É 10,08. Então aqui, ó, 10,08. 4 vezes 4, 16. X ao quadrado. Agora aqui, ó, o 16 vai para o outro lado. Então eu vou ter que 10, opa, 10,08. Dá 2, dá 9, dá 5, dá 0. Então dá 5,92 aproximadamente. Então, ó, depois eu tenho que tirar a raiz de aproximadamente, ó, 5,92, né? Meu x aqui vai ser igual a raiz aproximada desse valor aqui, ó. Até para fatorar esse valor é ruim. Então é um valor aproximado aqui, né?
tá? Quando eu tirar a raiz, vai ser um valor aqui, ó, próximo de 2, entendeu? Ou um pouco para cima, um pouco para baixo. São só valores aproximados. Vamos lá. Chegou ao fim. Vocês entenderam como é que utiliza as fórmulas? Tem alguma dúvida? Mais ou menos, mais ou menos. Só praticando, viu, Luan? Não tem jeito. É. Você vai, a hora que você vai começando a fazer os exercícios, aí que você vai conseguindo entender um pouco melhor como é que funciona. Tá? A primeiro momento parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, né? A situação mais importante que vocês têm que levar em consideração é fazer isso que eu fiz aqui, ó. Né? Sempre. Deixa a colinha das fórmulas no ladinho do caderno aí, né? Aí você vai pegar o problema, primeira coisa que vocês vão fazer, identifica os lados do triângulo, né? Ele vai te dar o triângulo lá, né? Aí o ângulo de 90 graus, aí você já vem aqui, pá, traça o risco, já tem o A, já tem o B, já tem o C, projeção do C, M, projeção do B, N, beleza, né? E aqui eu tenho o H. Feito isso, meu, e aí vocês vão lá e olham o que vocês têm de valor, entendeu? E no lugar da letrinha, você vai lá e coloca igual a, sei lá, 4, igual a, né? 2, do jeito que estava lá, né? Aí o A aqui eu já sei que soma é igual a 8, ou, desculpa, igual a 6, né? E aí vocês vão e dê uma boa lida no enunciado do problema. Lê o enunciado do problema e vê o que está pedindo, de repente está pedindo só o H ali, entendeu? Só que aí vocês têm que levar algumas coisas em consideração, né? Sempre que for resolver. Mas aí vocês vão né, ver o que dá para usar das fórmulas. O que te auxilia mais, né? Por exemplo, ó, tem um A aqui, tá vendo? Viu que interessante aqui, ó? Vamos supor que ele queira achar o B aqui, ó. Dá para usar essa fórmula aqui também, ó. Olha lá que interessante, ó. B ao quadrado igual N. Quanto que é o N? 4. Quanto que é o A? 6. B ao quadrado é igual a 4 vezes 6, 24. B é igual a raiz de 24. Né? Ao vou lá, vou fatorar os 24. Dá 2 dá 12. 2 dá 6. 2 dá 3. 3 dá 1. O que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter 2 ao quadrado, né? Vezes 2, vezes 3. Quem que eu consigo tirar da raiz aqui? Só o 2. 2 ao quadrado. É. Então vai ficar aqui, ó. 2 igual. Aqui eu vou ter que multiplicar, não tem jeito. 2 vezes 3, 6. Então o meu B aqui, ó, né? É igual a 2 raiz de 6. Tá? Quanto que deu lá? 4 raiz de 5. Interessante, hein? Deu um valor diferente. Vamos ver o C aqui. Quem que eu tenho aqui, ó? M e o A. Mesma coisa, ó. Tá vendo? Quanto que vale o meu M? 2. Quanto que vale o meu A? 6. Olha lá. C ao quadrado. 2 vezes o 6. C ao quadrado. 12. C igual a raiz de... Ó, eu vou lá e fatório 12. 2. 2. 3 dá 1. 2 ao quadrado. Vezes 3. C é igual a 2 raiz de 3.
Deu diferente, ó. É porque sempre dá valor aproximado, meu. Esse negócio é meio doido. 2 aí de 3. Mas assim, aí vocês têm que usar um pouco do raciocínio lógico. Vocês vão lá nos gabaritos e dão uma olhada, entendeu? Para ver o valor que se aproxima. Mas é sempre assim, ó. Vocês têm que observar o que vocês têm e ver qual que é a fórmula que encaixa melhor, entendeu? Vamos lá. Essa aqui é para achar o H lá. É o M vezes o N, né? Esse a gente fez lá do outro lado. Mas, ó, isso se eu quisesse descobrir aqui, se eu quisesse descobrir aqui, né? O meu H, quanto que deu lá? Deu 4, né? Foi. O H deu 4 aqui. Né, vamos supor, ó. Aqui eu consigo resolver por Pitágoras, né? Que foi o que eu fiz lá. B ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Será que eu fiz errado lá a conta? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Os dois aqui é elevado ao quadrado. Meio quadrado, 4 vezes 4, 16. Aqui é mais, ó. 6 vezes 6, 36. Meio quadrado. 10, sobe 1, 4, 5, 50. Vai dar o mesmo valor aqui. 50. É isso? 36, 16. Não, 52. 12. Sobe 1, 5, 52. Aí fatorando 52. Por 2. 26. Por 2, 13. Que legal, 13 não. Só por ele mesmo? 13 dá 1. O professor Gabriel pediu pra avisar que ele não tá falando porque o microfone dele não tá funcionando. Tá bom. Que horas são, Luan? 10h18. Sério? Vixe, tem que sair. Sim. Mas deu pra entender aí, gente? Deu. Então, beleza. Deixa eu ir lá pro primeiro ano agora. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá, beleza? A gente vai se falando. E a aula também eu vou subir, né, o arquivo. E aí vocês vão poder assistir de novo, tá? Deixa eu parar aqui a gravação.